O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Os pontos que são importantes do Salmo 23, alguns aspectos gerais. Primeiro, o Salmo 23 ele nos aponta para duas direções na sua aplicação. O primeiro ponto, a gente pode assim considerar, é o próprio contexto de Davi como uma ovelha. Então, nesse caso, nós também nos colocamos aqui, na leitura desse texto, nós nos identificamos aqui com a ovelha. E o pastor, obviamente, é o próprio Senhor, Deus que, podemos assim dizer, o supremo pastor da sua igreja. Então, aqui nós temos a comparação nessa aplicação em relação à igreja, que é o rebanho do Senhor, e o próprio Deus, que é o pastor desse rebanho. Agora, qual é o outro, vamos assim dizer, qual é o outro aspecto que nos leva aqui também à aplicação do Salmo 23? E o que me parece, ou a impressão que eu tenho é que muitos, quando leem o Salmo 23, não enxergam isso aqui. Mas, obviamente, vocês já estão bem, digamos, instruídos aqui nos Salmos. Quando nós estudamos os Salmos, ou meditamos nos Salmos, a gente sabe que não tem como você ir para os Salmos e apenas fazer uma aplicação relacionada àquilo que é superficial, geral ou até moral. Mas todo o texto das Escrituras tem que nos levar a Cristo. Então entenda que no Salmo 23, Jesus Cristo também aparece aqui como essa ovelha. Eu disse da última vez que o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, eles formam uma tríade aqui dos chamados Salmos messiânicos. Vocês se lembram disso? Então vocês devem se lembrar, por exemplo, que o Salmo 22, que segue essa tríade, desses Salmos messiânicos aqui, né? O Salmo 22, ele trata Jesus Cristo como aquele que é entregue à morte. E o Salmo 23, então, ele apresenta Jesus como a ovelha no seu contexto pós-morte. Mas é interessante porque ainda aqui, por exemplo, no verso 4, olha o verso 4. É o verso 4 que nós somos levados a perceber que Jesus, ele aparece aqui no Salmo 23. Quando aqui ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o verso 4 em especial, ele nos apresenta aqui o caminho de Cristo no momento em que ele teve de passar pelo vale da sombra da morte. Então, ter passado pelo suplício da crucificação é aqui a ideia de que, inevitavelmente, como ficou muito mais detalhado no Salmo 22, né? Mas, inevitavelmente, ele teve de passar pela morte. A ideia, eu estou me adiantando no verso 4, mas nós vamos tratar disso com mais detalhe numa outra oportunidade. Mas veja, no verso 4, Jesus ele não passa perto da morte aqui, ele passa pela morte. O salmista está nos mostrando que a ovelha ela está passando no vale da morte, ela está passando pela morte. Então, essa ideia que nos é projetada no verso 4, quando diz respeito à pessoa de Cristo. Os outros versos também vão nos trazer aplicações que estão relacionadas à pessoa e obra de Cristo, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Vamos, então, fazer as devidas aplicações no que diz respeito então, a esse primeiro aspecto, a igreja e Cristo. Então, veja que Cristo aparece tanto quanto o pastor, como também como ovelha, quando se trata da messianidade desse salmo. Mas Cristo como nosso pastor, ou o próprio Deus como aquele que cuida do seu povo. Então o Salmo 23, ele é uma oração de gratidão. Aliás, talvez a gente não poderia considerar aqui necessariamente como oração, de forma direta, né? Porque as palavras do salmista, elas projetam aqui na verdade uma declaração de fé. Ele está falando consigo mesmo. Então o Salmo 23, ele é um salmo, digamos, sapiencial. Ou ele é um
um salmo de sabedoria. Ele está meditando consigo mesmo e pensando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim ele vai desenvolvendo então na sua meditação aquilo que o Senhor tem sido para ele. Então o Salmo 23, primeiro, apresenta-se como uma declaração de gratidão. João Calvino, quando ele comenta o Salmo 23, ele diz que provavelmente Davi, ele escreveu esse salmo, ou ele concluiu esse salmo, no momento em que ele gozava de prosperidade no seu reino. E é interessante também porque João Calvino ele vai comentar que esse salmo nos lembra o momento em que o crente, quando ele está desfrutando de abundância, quando ele está desfrutando de fartura, quando ele está desfrutando de um momento de estabilidade e prosperidade na sua vida, é o momento em que mais ele deve declarar ao Senhor que ele é grato. Porque nos momentos como estes, a tendência é nos esquecermos do cuidado de Deus. Esquecemos do cuidado de Deus, nós nos tornamos ingratos. Então o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto da relação pastor-ovelha aqui, que é a igreja e Cristo, é que ele nos leva também a reconhecimento ou dependência da providência de Deus na sua vida. Então, por exemplo, eu havia dito a vocês que o Salmo 23, ele nos projeta a ideia, a imagem. Então veja, Davi, ele escreve esse salmo lembrando até da sua própria profissão. Ele era pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem o que era cuidar de ovelhas. E é curioso, inclusive, obviamente não é mera coincidência, mas isso é a providência divina, mostrando isso na história da redenção, que o rei segundo o coração de Deus não era um guerreiro, como foi o caso de Saul. Não foi Saul. Saul, no início do seu reinado, ele se apresenta como o homem mais alto da tribo de Benjamim. Vocês devem se lembrar quando a gente tem lido 1 Samuel nos cultos de domingo à noite, e vocês devem se lembrar que Saul, ele sempre estava em destaque, ele era o mais alto de todos que estavam ali reunidos diante do povo, e o povo escolhe Saul, e Deus diz: ok, esse é o que vocês querem, então ele vai ser o rei de vocês. E Samuel vai e unge Saul como rei. Então a perspectiva do povo de que tipo de rei eu quero. Então a perspectiva bíblica que Cristo nos apresenta como o verdadeiro rei é aquele que pastoreia. Então, como eu disse antes, é curioso ver que diante dos 7 filhos de Jessé, o que Deus escolhe para ser o rei segundo o coração dele é o que sabe o que é ser pastor de ovelhas. Muito bem. Então, a imagem que nos é projetada por esse pastor, ele conhece o que é pastorear ovelhas, então ele projeta a imagem do cuidado de Deus com a sua vida, de como Deus tem um relacionamento íntimo com ele, mostrando o momento em que o pastor, ele tira a ovelha do curral e caminha com ela pelo deserto e a leva até o local onde há pastagem e onde há água. Olha o verso 1. Essa é a imagem que está projetada no verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está tirando a ovelha do curral e ele está caminhando com ela pelo deserto. Eu estou dizendo deserto porque a região de Israel ela é árida, ela é desértica. Isso é muito fácil de vocês verem hoje, por exemplo, na internet. Acesse qualquer vídeo e digite lá que você vai descobrir como é que ainda existe, por exemplo, entre os beduínos lá no deserto. Eles criam as suas ovelhas como nômades, eles não ficam num lugar fixo, não é igual aqui no Brasil que uma fazenda já tem pasto pronto, né, vamos assim dizer. No deserto você tem que procurar o local onde há água e onde há pastagem boa, porque é uma região extremamente árida. Então esse pastor, ele está percorrendo com a ovelha, ele está caminhando com a ovelha até o lugar onde há pastagem, fartura e onde há muita água. Então, quando o verso 1 está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a imagem que é projetada no verso 1
é que a ovelha está dizendo isso não no curral, a ovelha está dizendo isso enquanto ela está peregrinando no deserto, a caminho da pastagem, ou do local onde há pasto e onde há água. Veja, o deserto é um ambiente extremamente perigoso, arriscado, porque há o risco de se perder no deserto e morrer ali, de sede, de fome. Então o verso 1 está nos lembrando que a ovelha não está sozinha, ela está seguindo para a pastagem, sendo guiada por alguém que conhece o lugar onde há água e onde há pastagem. Então ela é como se ela estivesse caminhando. Imagine a cena, vamos tentar entender essa cena, talvez na mesma perspectiva que você tenha assistido lá o Crônicas de Nárnia. Não quero aqui alegorizar o texto, mas as imagens, elas nos ajudam a entender como que o texto está. Os Salmos é carregado de imagens, a poesia hebraica ela é carregada de visualizações, de ilustrações. Não é à toa que está falando que ele se compara com uma ovelha, que está indo para um local onde há pastos verdejantes, onde há repouso, onde há água de descanso, ou águas tranquilas, né? Então, nessa imagem, imagina que a ovelha, ela está caminhando pelo deserto, e ela olha para o seu pastor e ela imagina, ele é o meu pastor, ele não vai deixar faltar nada para mim. É essa imagem que nos é projetada do crente. Estamos peregrinando. O Salmo 23, ele foi escrito, qual foi a base escriturística, ou vamos assim dizer, qual foi a base teológica do salmista? Ele olha para Êxodo. Ele olha para o momento em que o povo de Israel saiu da terra do Egito, da casa da servidão, e eles estão pelo deserto. O salmista está lembrando disso. Davi está pensando, provavelmente, imagino eu, o texto não vai dizer isso, óbvio, mas a gente pode imaginar que toda a meditação e estudo que ele projetou, que ele se dedicou no livro da lei de Deus, que é a Torá, que inclui os 5 livros da Bíblia, em especial o livro do Êxodo, imagino eu que ele tenha concluído o quê? Enquanto o povo estava pelo deserto, enquanto o povo estava sob os cuidados de Deus durante aqueles 40 anos no deserto, o povo não teve outra conclusão senão dizer: o Senhor tem sido o nosso pastor, num lugar onde é difícil encontrar água e num lugar onde é difícil encontrar comida. E de talvez ter lido os relatos de quando Deus, todos os dias, fazia com que maná caísse do céu, em que todos os dias eles viam cordonizas caindo do céu, onde eles podiam comer pão e carne, onde todos os dias, quando eles estavam no período do dia, intenso calor, todos os dias Deus mantinha uma nuvem imensa sobre o arraial do povo de Israel, para que eles pudessem ter sombra. E à noite, eles tinham uma coluna de fogo que ficava sobre a casa do Senhor, ou o tabernáculo do Senhor, e onde eles eram aquecidos, e aquele fogo iluminava todo o arraial. E não havia outra conclusão a dizer senão: o Senhor é o nosso pastor, porque Ele não deixa nos faltar nada. Muito bem, então a ida, verso 1 é a ida. Essa é a imagem que está projetada no verso 1. E aí, no verso 2, ele chegou no lugar de pastagem. Olha as palavras do verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Até aqui. Então, ele chegou no local onde ele desfruta de comida, fartura da pastagem e água. Agora vamos entender aqui alguns termos desses 2 primeiros versos, porque hoje eu só vou me deter a esses 2 versos. Em primeiro lugar, a palavra Senhor, você já sabe, quando ela aparece todas em letras maiúsculas, qual é o nome de Deus que aparece aqui? Yahvé. Ou, vamos traduzir para o português, quando aparece a palavra o Senhor, significa que é o eu sou. Às vezes, na tradução, pode aparecer eu sou o que sou, como isso ficou bem claro quando a gente estudou Gênesis capítulo 15, o verso 7.
Eu sou o que sou, para reforçar a ideia de que o Senhor é o único e verdadeiro Deus e Ele também pode fazer todas as coisas. Então, nesse aspecto, está se reforçando, o salmista está convicto do poder de Deus, como também do amor íntimo de Deus, o amor incondicional de Deus por essa ovelha. Você vê que a palavra ovelha não aparece em nenhum momento no Salmo 23. A palavra pastor é que se destaca em todo o Salmo 23. O que o pastor está fazendo, como o pastor está cuidando dessa ovelha. Então, primeiro, o nome do Senhor, Yahvé, porque é um nome pactual. Ele lembra do pacto de Deus com o seu povo. Segundo, ele o identifica como uma função, porque a palavra pastor, a priori, não aparece para dizer de um ofício. A palavra, por exemplo, eu sei que vocês têm o hábito de nos considerar como pastor, né? Pastores. Mas na verdade o meu ofício não é pastor, meu ofício é presbítero. Pastor não é ofício. Pastor é apenas um indicativo de uma função. O que um presbítero deve fazer? Deve ser pastor. É essa a ideia. Então a palavra pastor é um indicativo de função de quem obviamente exerce o ofício de regente, governante. Então a palavra pastor está denominando como Deus governa e reina sobre o seu povo. Como é o governo e o reino de Deus estabelecido sobre o seu povo? É de cuidado paternal. É de cuidado como um pastor que zela. A palavra zela, que ela é muito profunda, para dizer o quanto esse pastor é cuidadoso com as suas ovelhas, com esse rebanho. Esse pastor é o dono do rebanho. Davi, ele se apresenta como uma ovelha para lembrar que ele, como rei, ele deveria cuidar do reino de Israel. Ele deveria governar o povo de Israel como rei de Israel, não segundo o coração dele, mas segundo o coração, a vontade e os desígnios do Supremo Pastor, que é o seu Deus, Yahvé. Então a palavra pastor nos dá indicativo da assistência e ao mesmo tempo da intimidade que Deus tem com o seu povo. Aí então cabe uma pergunta muito simples como aplicação aqui. É exatamente dessa forma que você tem experimentado o cuidado de Deus na sua vida? É dessa forma que a comunhão que você tem desenvolvido com Deus, você realmente tem tido certeza de que Ele é o seu pastor? Então, veja que Davi está projetando nas suas palavras a certeza da salvação aqui. Perseverança dos santos aqui é muito claro no Salmo 23 também. Segundo, quando ele vai dizer então na última expressão do verso 1, nada me faltará. Realmente o Senhor irá nos prover de tudo que nos é necessário, até daquilo que você não gosta. Quando ele diz, não nos irá faltar nada, ele não está dizendo que Deus, como nosso pastor, vai nos dar apenas o que nós queremos, mas tudo, até mesmo as coisas que não gostamos, que nos faz sofrer, elas fazem parte do pacote do cuidado de Deus na nossa vida. E realmente não faltará tanto aquilo que nos dá prazer e deleite, como também aquilo que nos faz sofrer. A dor faz parte do cuidado desse pastor. O que Deus está prometendo para a ovelha é: nós teremos que caminhar pelo deserto. A ovelha está dizendo isso, lembra o verso 1? A ovelha está dizendo isso a caminho da pastagem. E o pastor está prometendo à ovelha, não é evitar o deserto, mas o pastor está prometendo: irei com você, eu lhe guiarei, eu lhe indicarei e lhe protegerei enquanto passarmos pelo deserto. Entendeu isso aqui no verso 1? Por isso que ele está dizendo, nada vai me faltar. Mas ele tem a certeza de que em tudo que a ovelha tiver de passar, do lado dela, cuidando dela, pastoreando ela e a protegendo, estará o seu pastor. Então, assistência.
Aqui Deus está nos prometendo que em todo momento Ele está nos assistindo. Eu falo a palavra assistir não no sentido de espectador, assistir no sentido de assistência, cuidado. Em todo momento Deus está cuidando de nós. E por último, o verso 2, quando ele então diz, chegamos ao local de pastagem. E ele vai dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva essa ovelha para junto das águas de descanso. Vamos entender o verso 2 da seguinte forma. Chegou então ao local de pastagem. Vocês lembram que eu expliquei que no deserto, os lugares onde há pastagem e há água, são apenas onde há aqueles oásis. Oásis o que caracteriza um lugar chamado oásis? Em primeiro lugar, tem que ter fonte d'água. E ali tem fontes naturais de água. Às vezes tem 1, 2, 3 fontes naquele lugar. E aquele lugar, em segundo lugar, ele é muito rico, não apenas de pastagem, mas inclusive ele é muito rico por ser um lugar onde há árvores frutíferas. A gente pode até dizer, em certa medida, que é como se fosse uma pequena demonstração de pequenos jardins do Éden em meio ao deserto, né? A ideia do oásis é essa. De um lugar onde há abundância não apenas de pastagem para a ovelha, mas também de água e comida para o pastor, porque ali tem árvores frutíferas. Então, a primeira coisa que nos remete ao verso 2 é como essa ovelha desfruta agora daquilo que o pastor lhe prometeu dar como assistência, que é pastagem e água. Olha que coisa interessante, obviamente, você não está vendo aí a descrição de como a ovelha se comporta no verso 2. Isso não está explícito no verso 2, mas está implícito. Porque veja, a primeira coisa que a ovelha faz é o quê? Repousar. Outro verbo que é usado aqui, que ele faz com que a ovelha beba água. Ela não apenas come a pastagem, mas ela inclusive, ela se deita à pastagem, ela dorme. Os pastores, quando eles levam as ovelhas para esses lugares, eles não ficam lá apenas 1 hora ou 2 horas. Eles ficam com o rebanho naquele lugar o dia todo. Então, veja, no verso 1, ele saiu de madrugada com a ovelha. E chega bem cedinho no local, ainda há tempo da ovelha desfrutar durante todo o dia daquela pastagem, de água, de sombra fresca e descanso. Quando chega o final do dia, não pode ser muito tarde, porque o sol, quando se põe aí à noite, bruscamente traz o frio terrível do deserto, e a ovelha para morrer. Então o pastor tem que sair antes do sol se pôr, no final da tarde, para que ele chegue a tempo de volta ao curral, para que a ovelha tenha conforto e tranquilidade na sua casa, no seu local de descanso, porque no outro dia ela continuará o seu caminho pelo deserto, logo cedo de manhã, para desfrutar da tranquilidade e da fartura da pastagem verde, do oásis. Então o verso 2 está nos lembrando que ela, nesse momento, está desfrutando de um descanso durante um dia inteiro. Isso aqui nos remete à ideia, em certa medida, do que significa o dia do Senhor. Nós passamos o dia todo comendo boa pastagem, repousando sobre a pastagem e bebendo água, muita água. E quando chega no final do dia, nós temos que retornar de volta pelo deserto no caminho para casa. E durante todo esse período, passamos por tribulações, dificuldades, infelizmente vamos cair em pecado, até que o Senhor nos faça chegar de novo o dia do descanso, e nós retornamos de volta para se deleitar com pastagem em abundância e muita água. A referência é muito clara do desfruto de comunhão com Deus por meio da palavra. A palavra é essa pastagem que nos dá fartura e que mata a nossa fome e a nossa sede. E que Ele não nos deixará morrer nem de fome nem de sede. Então, a visualização do comportamento da ovelha é que ela está tranquila. Mas veja, quem faz com que a ovelha fique tranquila? Ele me faz repousar. Ele me leva junto às águas, porque a ovelha sozinha não sabe fazer isso. E aí, lembra que eu disse, o verso 2 implicitamente está projetando como a ovelha é na sua natureza em si mesma.
a natureza da ovelha, o instinto dela em primeiro lugar, é um animal extremamente medroso, é um animal, alguns comentaristas usam até a expressão, um animal tolo, é um animal burro. É um animal que não sabe diferenciar, às vezes, a situação de perigo e uma situação de normalidade. É um animal extremamente frágil, porque ela não pode ficar sem comer e beber, então todo dia ela tem que ser alimentada, porque em poucas horas ela pode morrer ou de sede ou de fome se não alimentar ela. Ela não é camelo, camelo aguenta ficar muito tempo sem beber água. E às vezes a gente se comporta igual certas ovelhas burras, que acha que é igual camelo, aí vem a síndrome do camelo, né? E se esquece de se alimentar e de comer da palavra de Deus. Se esquece de ir para o descanso do Senhor. Então, a ovelha também é um animal que se você colocar um outro pastor para cuidar dela, ela não vai se submeter àquele pastor, porque ela já tem uma relação íntima com aquele pastor que ela já acostumou. Então, corre o risco da ovelha morrer se trocar de pastor. Você está percebendo que essa intimidade do Senhor com o seu povo não pressupõe troca de pastor. Nós só temos um pastor. Só tem um pastor. Só há um pastor. E esse pastor, ele é insubstituível. Por isso que Jesus vai falar assim: se alguém aparecer dizendo que é pastor no meio de vocês, mas não cuida de vocês e não vai em meu nome, então ele não é pastor, ele é ladrão e salteador. E no dia que aparecer os lobos, ele não vai proteger vocês, ele vai fugir e vai deixar que os lobos vorazes devorem vocês, matem vocês. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas sabem que só eu sou o pastor delas, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. É o que está prometido no verso 1, inclusive. Então, para finalizar, quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso, em último lugar, ele está dizendo que a ovelha ela é tão medrosa e ela se assusta com tanta facilidade que ela não bebe água em correnteza ou em água corrente. Ela só bebe água em lugares onde a água está em repouso. A palavra aqui na nossa tradução atualizada é repouso. Em outras traduções ou versões aparece a palavra águas tranquilas, porque exatamente ela não pode beber água em lugares onde a água é corrente, porque senão ela se assusta. Ela se assusta às vezes até com o próprio reflexo dela na água, às vezes. Por isso que o pastor a leva para beber água, para que ela tenha segurança de que aquele lugar é tranquilo. Então a ovelha ela só fica em lugar que é tranquilo. Por isso que nós precisamos de Cristo como nosso pastor. E ao mesmo tempo a gente é lembrado, a gente vai ver isso mais para frente, de que Cristo também foi uma ovelha. E essa ovelha em todo tempo estava sendo guiado pelo seu pai, instruído pelo seu pai. Inclusive o seu pai o levou até o vale da sombra da morte. Morreu, passou pela morte, teve que se deparar à presença dos seus adversários no verso 5, para que nós pudéssemos dizer o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Continuaremos no verso 3 na semana que vem. Vamos orar mais uma vez, encerrar nossa reunião de oração. Ó Deus, o Senhor nos deu uma pequena amostra do que é o momento de refrigério da nossa alma, em que nós podemos desfrutar todas as vezes que estamos expostos à Tua Palavra, quando ela nos é instruída pelo Senhor, nós podemos desfrutar de um momento de descanso e tranquilidade no nosso coração, porque a nossa mente se esvazia das coisas do mundo, a nossa consciência se volta à Tua Palavra, e nós podemos nos deleitar e contemplar um pouco daquilo que o Senhor manifesta como seu brilho, o seu resplendor, o seu poder, em acalmar o nosso coração, em nos lembrar que em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós.
Leva-nos em paz para nossas casas agora, lembrando desta verdade. Faça-nos repousar, ó Deus, no nosso travesseiro agora, tranquilos. Que o Senhor tire no nosso coração as preocupações excessivas, tire no nosso coração as angústias que dominam a nossa alma de tal modo que pecamos contra o Senhor, por duvidarmos da Tua providência, por às vezes questionar, ó Deus, o Teu cuidado na nossa vida. E às vezes, ó Deus, até mesmo o medo manifesta no nosso coração, de tal forma que nós passamos a admirar aquilo que é maior do que nós. E em vez, ó Deus, de olhar para o Senhor e lembrar que o Senhor é o único e verdadeiro Deus e que somente o Senhor deve ser temido e adorado. Livra-nos, ó Deus, dos nossos sentimentos pecaminosos, da nossa ansiedade, dos nossos medos pecaminosos que nos fazem construir altares e ídolos no nosso coração. Faça-nos olhar enquanto estivermos passando pelo deserto. Faça-nos olhar para Ti, que é o nosso pastor, para que sejamos lembrados de que o Senhor é o nosso pastor e nenhuma assistência o Senhor deixará de nos dar. Nada nos faltará, todo o cuidado do Senhor estará presente na nossa vida e que isso nos sirva, ó Deus, de conforto e alegria da salvação no nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.